Você sabia que o Brasil é o segundo país mais negro do mundo? Só perde para a Nigéria na África. Aqui, 54% da população é composta de negros e pardos. Para mostrar um pouco da realidade dos negros brasileiros sob uma ótica diferente, a cada semana a TV Evangelizar apresenta um novo episódio do Brasil de Cor. Entrevistas com médicos, advogados, profissionais das mais variadas áreas, com assuntos interessantes para pessoas de todas as cores. Acompanhe o Brasil de Cor. Olá, tudo bem com você? O Brasil de Cor vai falar hoje sobre saúde bucal. E a nossa convidada é a dentista há 14 anos, Luciane Santos. Luciane, muito obrigado por ter aceitado o convite de conversar com a gente aqui no Brasil de Cor e falar um pouco sobre saúde bucal. Eu que agradeço o convite, Livelto. Obrigada por mais essa oportunidade de poder estar falando para as pessoas sobre saúde bucal e estou sempre à disposição. Tá certo. Vamos começar a falar sobre saúde bucal bem no comecinho. Quando deve começar o cuidado das pessoas com a saúde dos dentes? Então, a gente fala que desde a gestação, né? Desde da mulher grávida, gestante, ela já tem que ter uns cuidados com ela mesmo. E assim, após o nascimento das crianças, mesma situação. Os primeiros dentinhos têm que ser acompanhados, né, por um odontopediatra, para a gente estar observando, acompanhando, né, com orientações de cuidado, orientações de higienização. Então, tem pacientinhos que eu atendo aqui com 3, 4 meses de idade. Mas com 3, 4 meses de idade, a criança não tem nem dentes, né? O que a mãe, o pai deve fazer para manter a saúde bucal do bebê? Então, geralmente a gente já começa a fazer as orientações de cuidados da higiene para a remoção daquele excesso do leite, né? Geralmente nessa fase tem o leite materno ou mesmo o leite de mamadeira. Então já começa com aqueles cuidados com uma limpezinha para remoção desse substrato, né? Para já começar a prevenir, para quando aparecer os primeiros dentinhos já tá sabendo que tem que ter esses cuidados para não fazer uma evolução de doença cárie. E como é que deve ser feita essa limpeza? Com papel, com lencinho? Essa com limpezinha geralmente a gente pede para a mãe fazer com gaze ou a própria fraldinha, né? Com água filtrada e passar sobre, né? Dentro da boquinha, tirando esse substrato, esse excesso de leitinho, sabe? Então uma limpezinha super básica, super tranquila, né? Então com uma fraldinha ou uma gazezinha umedecida é o suficiente, até a aparição dos primeiros dentinhos. A partir de aparecer os primeiros dentinhos, daí a gente já entra com dedeira ou com umas escovinhas específicas daí para a idade. Bebê tem cárie. Bebê, assim, não tem cárie, não nasce com a cárie, né? Mas assim, no decorrer da situação lá com um aninho e pouco, se não tiver um cuidado, a cárie pode vir a aparecer. E por que a cárie pode aparecer tão cedo? Geralmente a gente fala que a falta de cuidado, né? Conforme eu te falei, o substrato, o leite, geralmente a criança nessa fase toma mamadeiras com Nescau, com achocolatados, coisas que têm açúcar na composição, e a falta da higiene pode começar a fazer a produção do ácido, né, que vai fazer a formação da cárie. E quando é que as crianças devem começar já a receber instruções de hábitos de boa saúde bucal? Então, geralmente as crianças mais madurinhas, assim, que a gente fala a partir dos 4, 5 aninhos, a gente já vai orientando as crianças. Antes disso, a gente orienta os pais, que são os pais que vão fazer esses cuidados, né, na criança, porque criança dessa idadezinha, às vezes eles não fazem a escovação sozinhos. Então a gente pede, geralmente, para o pai vir ao consultório, a gente dá um horário para que a gente possa estar orientando os pais sobre esses cuidados. O tipo de creme dental que vai usar, o tipo de escovinha que vai usar, que seja indicado para essa idade, né? E a partir de 5, 6 aninhos que ele já tem, né, uma certa, como eu posso dizer, são mais, entendem Maiores, melhor, um pouquinho maiores. A gente já começa a orientar eles, né? Mas é comum pais trazerem filhos aí que não estão nem andando ainda no consultório do dentista? Hoje em dia é muito comum, muito comum. Igual eu te falei, eu tenho pacientinhos que apareceu lá um dentinho com 4, 5, 6 meses e os pais já são bem preocupados. E Já como é que trata um bebê? Não é muito fácil sentar nessa cadeira, não é, os adultos já treinam, imagina a criança. Bem isso. Mas aí que é bem importante a gente já trazer eles pequenos para eles já terem um acompanhamento e é perder o medo, que dentista não é um bicho papão, né?
Geralmente sofrem quando deixa a doença aparecer ou coisa nesse sentido. Mas acontece o quê? Eles são pequenininhos, choram, cada um tem um jeitinho. Mas tem alguns pequenininhos que já são bem tranquilos, conseguem deixar a gente fazer a demonstração de como limpa para orientar os pais, deixam a gente fazer o uso do motorzinho para a gente poder fazer a limpeza quando já está com os dentinhos, ou mesmo com a própria escovinha. Então, cada criança responde de uma forma. Tem umas que já chegam com medo realmente, mas tem outras que são muito tranquilas. Bom, o maior problema dos dentes é a formação de cáries, né? Um dos maiores problemas, além da má formação. Justamente. Eu gostaria que você explicasse o que é exatamente a cárie. Então, a cárie, na verdade, ela é uma doença crônica, né? Que afeta os dentinhos devido à falta de escovação, à introdução de muitos alimentos doces, alimentos cariogênicos, né? E não fazer essa escovação após o uso desses alimentos vai fazer ocasionar a cárie, que daí o que acontece? É uma bactéria, né, que vai ficar ali e vai fazer, desgastando a superfície de esmalte, e assim vai aumentando, esmalte, dentina, aumentando e faz, né, já é uma cárie. Então tem que intervir nela assim que quando ela começar a aparecer. Começa geralmente com uma manchinha branca e vai evoluindo, tem as evoluções da cárie, né? O que é o tratamento de canal, que muita gente tem pânico de ouvir essa expressão? Então, o tratamento de canal é quando um dente já fez uma cárie bastante grande e já chegou em polpa. Ela passou a parte de esmalte dentário, dentina e chegou em polpa. E daí já começa a ter as dores, né? Aquelas dores mais agudas, mais fortes, de acordar de madrugada com dor. Daí tem que ser feito o tratamento de canal. O que que é? A remoção daquela polpa inflamada, né? Algumas situações ela tá uma pequena inflamação, mas já apresenta sintoma de dor, até evoluindo para uma necrose pulpar, quando a polpa morre. E daí a gente tem que fazer a remoção dessa polpa necrótica ou não necrótica, mas que já está apresentando dor, e fazer o tratamento, substituir essa polpa inflamada por um materialzinho termoplástico para poder resolver a dor do paciente. Quer dizer, o dente, o dente morre, digamos assim. A Isso. pessoa não vai mais sentir dor naquele dente, mas o dente também já não é mais vivo, ele Isso mesmo. reconstruído. Isso mesmo, é um dente que a gente fala que está sem sensibilidade, né? Um dente desvitalizado daí. Era muito comum na época dos meus pais, eu me lembro ainda, as pessoas tirarem os dentes, né? Hoje os dentistas lutam muito para que as pessoas não percam dentes. Justamente, hoje em dia a gente já está com uma odontologia bastante preventiva, né? Para extração de dente, no último caso, só quando realmente teve fraturas irreversíveis que a gente não pode tentar resolver, mas hoje em dia, em último caso, é feito a remoção do dente. Hoje em dia, vários outros tipos de tratamento existem para a gente tentar manter o dente em boca, qualidade de mastigação, função, diminuição de dor articular, então a gente tenta preservar ao máximo hoje em dia os dentes em boca. Bom, a sua especialidade é ortodontia, né? Isso. Normalmente a gente vê aparelhos ortodônticos em crianças, em adolescentes, mas recentemente muitos adultos também estão usando o aparelho ortodôntico. Por que isso está acontecendo? Então, hoje em dia, além da função, que é um primordial na ortodontia, muitos pacientes adultos apresentam dores articulares, desnivelamento dentário, desalinhamento, e a gente ajustando essa mordida com ortodontia, a gente ganha mais qualidade de mastigação e a estética. Então hoje estamos juntando as duas situações. Esteticamente a gente alinhar os dentes, deixar eles perfeitos, harmônicos, né? E ajudar também na função mastigatória, que os dentes sem função ou sem a mastigação correta, eles prejudicam, né? Pacientes têm dores de cabeça e vários outros sintomas. Então, hoje em dia, a função e a estética já estão andando junto, não só para melhorar esteticamente, mas para ter qualidade mastigatória. Com o tempo, a boca das pessoas ela vai murchando, né? A gente diz, porque as pessoas vão perdendo água, vão perdendo ossos. Um tratamento dentário adequado retarda um pouco essa mudança facial, né? Sim, sim. E o que acontece? As perdas ósseas se dão mais um pouco fator hereditário, algumas situações de fatores tabagistas, outras situações, né?
mas a gente preconiza muito hoje em dia evitar a remoção dos dentes, que quanto mais dentes a gente remove, mais perdas ósseas a gente tem, né? Então, a gente fazendo toda aquela prevenção de tratamento para manter o dente na boca, a gente vai ter qualidade de vida, né? E qualidade de mastigação. Então, a gente tenta fazer de tudo para prevenir a perda dentária para que não tenhamos problemas lá na frente, né? Ainda é muito cara a ortodontia? Olha, não, né? Eu posso dizer como especialista que hoje em dia eu acho que é muito mais acessível do que era antigamente, né? Então, hoje em dia eu acho que tem convênios que já disponibilizam a parte de ortodontia, né? A parte particular mesmo ficou bem mais acessível do que era antigamente. Então, acho que hoje em dia a gente consegue ter um público maior pela facilidade também. Dor talvez seja o principal fator que leva as pessoas a ter medo de dentista, né? As pessoas hoje sentem menos dor quando vão fazer um tratamento dentário? Olha, eu creio que sim, porque vários pacientes falam que, né, antigamente faziam tratamento, muitas situações, a anestesia não pega e sentia dor. Então, hoje a gente tentando prevenir para que aquela cárie que hoje em dia é pequena e pode ser tratada, removida com uma simples anestesia, coisas mais tranquilas, ela não evoluindo, a gente também não vai ter problemas maiores. Mas a partir do momento que tem um problema maior, tá com aquela dor, hoje em dia tem vários anestésicos que suprem isso. Hoje em dia temos até injeções que são oferecidas como... Eles vão injetando lentamente o anestésico na região que a gente precisa ser mexida. Então, a sensibilidade de diminuição de dor é bastante grande. As pessoas não precisam ter medo do dentista por causa disso. Hoje em dia não precisa ter mais medo. Bom, eu queria conversar com você agora sobre algumas outras doenças também da boca. A gente já falou da cárie. Agora eu queria que você comentasse um pouco sobre as gengivas. Quais os cuidados que tem que ter com as gengivas e quais as principais doenças que atingem as gengivas? Então, uma das principais doenças que atingem as gengivas é a gengivite. O que seria essa gengivite? Uma inflamação na gengiva ocasionada por uma falta de escovação adequada, a falta do uso do fio dental, né? Hoje em dia as escovações têm que ser após as refeições, para a gente poder manter uma qualidade de escovação, o tempo de escovação também, fazer uma higienização mais eficaz, né? E essa gengivite, se não cuidada, o que é gengivite? É um sangramento na região da gengiva que faz essa inflamação. Não cuidando, a gente vai progredindo, vai causando uma periodontite, que são doenças mais graves, né? São situações que têm que ser tratadas, são bactérias que prejudicam tanto a cavidade bucal quanto a parte sanguínea, então tem que ser tratada, né? Então, a forma para a gente poder tratar isso, que é a partir do momento que já está instalado uma gengivite, uma periodontite, que é uma doença mais avançada da gengivite, a gente tem que ir ao consultório, fazer uma boa limpeza, uma boa raspagem, né? Ser orientado como está escovando esses dentes, o uso do fio dental, até de enxaguatórios bucais, né? E muitas vezes, quando está com a doença mais avançada, medicações. A gente tem que entrar com medicações antibióticas para reduzir e tirar aquele problema que está ocorrendo. Tem pessoas que se incomodam com a cor dos dentes, os dentes estão meio amarelados, mas as pessoas não têm cáries, fazem escovação. Por que acontece isso em relação à coloração? Olha, geralmente é igual tom de pele, né? Cada um tem o seu tom de pele, essas situações nesse sentido. A parte dentária é mais ou menos isso. Cada um vai ter a corzinha do dente ali, é do organismo, né? Então, uma coisa que a gente tem algumas situações que a gente consegue fazer os clareamentos, tentar melhorar a parte estética dos pacientes que se incomodam mais referente à cor, sabe? Mas não tem um fator que ocasiona, por conta de tal situação ocorre. A gente mantendo uma boa escovação, uma boa higienização, a cor dos dentes é como se fosse, igual eu já falei, a cor de pele mesmo. Não tem como a gente alterar, a não ser usando produtos para a gente fazer o clareamento, usando situações para a gente melhorar a estética do paciente daí. Agora, clareamento nem sempre é uma situação que todo mundo aprova, né? Nem todos os dentistas recomendam fazer clareamento, porque
pode dar problema? Isso é real? Então, eu acho que bem orientado e com um profissional adequado, a gente consegue sim fazer um clareamento nos pacientes que se queixam mais da coloração dentária. Então, tem várias situaçõezinhas que a gente pode estar usando. Se pacientes têm o probleminha da coloração mais amarelada, a gente vai entrar com cremes dentais específicos, né, géis clareadores específicos para diminuição de sensibilidade. Então tem várias situações. Hoje em dia eu acho assim, é super aceito para todos, assim, sabe? Tem, claro, tem uma idadezinha que a gente pode, até uma idade que a gente não pode estar fazendo, mas é bem aceito hoje em dia. A grande maioria dos profissionais hoje utilizam bastante essa técnica de clareamento, mas por conta realmente da estética, né, que os pacientes às vezes se queixam muito dessa situação. Tem muitas pessoas que não têm o hábito de escovar a língua e os dentistas também dizem que isso é fundamental. Existe até escovador de língua, né? Justamente. A língua, ela forma uma espécie ali de saburra que a gente fala. E essa saburra dá um mau odor, um mau hálito, né, a halitose. Então é indicado, é necessário fazer a escovação, conforme o uso do fio dental. Fazer escovações dentárias, o uso do fio dental, escovação da língua, faz parte da higiene da cavidade oral. A doutora falou em halitose, né, o famoso mau hálito. A halitose sempre é, ou na maioria dos casos, é por causa de falta de higiene com os dentes? A grande maioria dos casos, sim. A grande maioria dos casos, sim, por uma higiene dificultosa, defeituosa. E muitas situações também vêm da região estomacal, né? Então, às vezes tem algum tipo de probleminha no estômago que também vem a exalar um pouco mais de odor, né? Mas cuidados da higiene bucal, a gente já começa tentando tirar os focos. Né? Não é problema bucal, a gente vai daí encaminhar para um gastro para ver alguma situação. Mas geralmente a grande indicação é uma falta de higiene, uma higiene inadequada que pode ocasionar sim. As pessoas que têm mau hálito não sentem isso normalmente? Olha, muitos pacientes não sentem, mas a grande maioria também fala pra gente que sente, às vezes ficar horas sem fazer uma alimentação e daí acontece vir aquele cheiro mais intenso. E é politicamente correto o dentista falar quando chega um paciente com mau hálito? Politicamente correto, né? Acho que a nossa função também é tentar ajudar esse paciente até pelo convívio social, né? Que a pessoa trabalha, a pessoa estuda, a pessoa tem vida, né, uma vida ativa, então a gente está nessa função de a gente poder orientar o paciente, tentar ajudar ali no que a gente puder. Você não tem medo de fazer isso? Não tenho, porque eu acho que a função é nossa, né? Você veio até o consultório, a gente tem que estar orientando, e não só orientando com os cuidados, mas fazendo um procedimento para diminuir essa situação. Bom, vamos falar um pouquinho sobre escova de dente. Nós temos hoje, às vezes, gôndolas inteiras com escovas de dente média, macia, dura, semi-média, semi-macia, cabo longo, cabo curto. Como é que a gente escolhe uma escova de dente ideal? Então, a escova de dente ideal, acho que para praticamente quase todo mundo, digamos na fase adulta, seriam escovas de cabeças pequenas, né, macias, cerdas macias, independente de marca, preço, independente, não necessita comprar a escova mais cara no mercado que vai ter mais efetividade, não. Então, a escova, desde que ela seja macia e seja trocada a cada tempo, porque as escovas começam a abrir as cerdas, ela só faz espuma, ela perde a eficiência da escovação. Então, uma escova pode ser a mais em conta que tenha, que ela tenha a qualidade de ser cerdas macias, o ideal é a correta escovação. Mas então, por que existem as escovas com cerdas médias e duras? Para que os dentistas orientam, então, usar esse tipo de escova? Então, a escova média e dura, particularmente, eu não tenho indicação nenhuma. Ela tem no mercado porque as pessoas acham que a escova macia não higieniza, e pelo costume, né? Nos meus pacientes todos, sem exceção, eu peço para que use escovas macias, sabe? Não tem no mercado, porque cada um é uma satisfação. As escovas de dentes estão lá, não é só para nós dentistas, né, indicar. Tá lá para o público às vezes pede, tem saída e eles acabam comprando.
mas a indicação não é, porque as escovas de cerdas médias, duras, elas vão fazer retração gengival numa escovação mais vigorosa, com força, e daí vai fazer uma retração da gengiva que daí já entra no processo de sensibilidade, a gengiva retrai, ela sobe, né? E o que acontece? Essa região do colo do dente fica exposto, que é a parte radicular, e começa daí da sensibilidade. As pessoas tomam um sorvete, uma água um pouco mais gelada, já se queixam de sensibilidade, né? Não tem uma cárie, não tem nada, mas pelo tipo da escovação mais vigorosa, com escovas duras e médias, a gente ocasiona isso. Pasta de dente, qual é a pasta de dente ideal? Olha, também não tem nenhuma assim específica, né? Pode usar qualquer tipo de creme dental que seja pouco abrasivo, né? A função do creme dental é para dar um hálito melhor, né? Mas o mais importante é a forma com que se escova, né? A escovação adequada, não aquela escova que naquele tempo que você mostrou a escova pro dente. Você escovar mesmo, né? Efetivamente, escovar sem força. Gastar uns 3, 5 minutos escovando os Isso, dentes. com movimentos mais circulares para não ocasionar as retrações. Então, não tem nada específico. Você tenha que usar um creme dental para tal situação. A gente indica hoje cremes específicos para pacientes com gengivite. Daí tem os cremes dentais que ajudam, colaboram ali para diminuir essa infecção, essa inflamação, na verdade, da gengiva. Os cremes para sensibilidade, que quando o paciente tem muita sensibilidade de congelado, daí a gente usa esses cremes específicos. E os cremes dentais para a parte da infância, né? Que a gente preconiza hoje em dia, eu particularmente até os 4 aninhos ali, eu peço para que seja creme dental sem flúor para os pequenos. Exatamente para evitar a fluorose. Fluorose, isso. Tá certo. Fio dental, a importância do fio dental na higiene bucal. Então, extremamente importante, que a escova entre os dentes ali, ela não passa. Então, o fio dental é de extrema necessidade. Ele é um complemento de uma higiene adequada. Então, pelo menos 1 vez, 2 vezes ao dia, é super indicado passar o fio dental, porque entre os dentes ali vai ficar restos de alimento, outras situações, e tem que ser removidas com o fio dental. As pessoas que têm espaços muito pequenos entre os dentes e as pessoas que têm espaços maiores entre os dentes devem procurar um ortodontista para corrigir esses espaços? Devem procurar sim. A gente vai deixar uma melhor qualidade ali, porque qualquer coisa que se come acaba parando ali, né? Então, a ortodontia ajuda muito a ajustar, né? Nivelar, alinhar esses dentes, fechando esses espaços, na grande maioria que a gente pode fazer com a ortodontia. E a gente sempre indica, sim, correções ortodônticas para melhora, com certeza. Bom, vamos falar para a gente encerrar de quem fuma, né? Os fumantes. Que cuidados especiais o fumante tem que ter para não ter problemas nos dentes? Porque o tabaco, eu acho que ele atinge diretamente os dentes, né? Então, a gente fala que o cigarro é super inimigo do dentista, né? É a recomendação que eu dou para os fumantes é parem de fumar, né? Eu não vejo outra forma. Mas para os pacientes a gente sabe que não é fácil, né? Quem tem esse vício é difícil. Então, tentar manter uma boa escovação, tentar reduzir o consumo de cigarro, por mais que não consiga parar, diminuir. Porque tem muitas doenças bucais ocasionadas pelo cigarro. E depois de estabelecida essa doença, é difícil a gente voltar atrás, como perdas ósseas, problemas até de câncer bucal. Então, são várias situações que o cigarro pode prejudicar. Então, a gente sabe, todo mundo sabe que para a saúde não tem nada de benéfico, para a parte dentária nada de benéfico. Então, redução. Se conseguir diminuir a quantidade, é o ideal. E toda vez que fumar, pelo menos fazer uma escovação nos dentes. Fazer uma escovaçãozinha, né? Fazer a escovação adequada, porque é difícil. Porque pacientes que fumam, pessoas que fumam, às vezes uma carteira de cigarro no dia, não vai a cada cigarro ir lá fazer a higienização, né? Então, tentar cuidar muito com isso, porque além do cigarro, tem o cafezinho, né? Que acompanha o cigarro. E o cafezinho com açúcar, então prejudica ainda mais. Então, a única orientação que eu tenho para dar como profissional é larguem o cigarro, né? Tá certo. Muito legal, doutora Luciane. O Brasil de Cor agradece a sua participação e eu dou uma dica para você ir ao dentista pelo menos 1 vez a cada 6 meses. Com certeza a sua saúde bucal vai agradecer e o seu bolso também. Nós ficamos por aqui. Temos um novo encontro na semana que vem. Um abraço.